Amém? Glória a Jesus. Abra a tua Bíblia comigo. Primeira carta de João. Saudades, irmãos. Está muito alto aí não, gente? Primeira carta de João, capítulo número 4. Primeira carta de João, capítulo número 4. Aleluia. Nós vamos ler apenas o versículo de número 17. Diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque assim como Ele é, nós somos neste mundo. Vamos ficar com o final desse versículo. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. Eu vou repetir, irmãos. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. Eu vou mais uma vez. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra lida, mas nós queremos a revelação. Que o teu Espírito tenha total liberdade de falar aos nossos corações. Senhor, eu vou falar, mas o Senhor vai ensinar. Tudo aquilo que sai da minha boca, que eu não seja fonte de nada, mas seja apenas um canal, que o Senhor seja a fonte. Espírito Santo, por favor, fale aos nossos corações. E eu oro mais para que aquilo que for falado vá até o espírito de cada um dos teus filhos, daqueles que nos assistem, daqueles que estão aqui presencialmente, que essa palavra vá além do entendimento da alma e caia na revelação do nosso espírito. Pai, em o nome de Jesus, fale no coração de cada um. Em o nome de Jesus nós oramos. Digam graças a Deus. Vamos lá. Preste atenção, irmãos. A Bíblia, ela não pode ser para nós um livro de informação. Porque se a Bíblia for um livro de informação, ela se rebaixa a outro livro qualquer. Quando você lê um livro de geografia, é informação. Quando você lê um livro de história, é informação. Quando você lê um livro de biologia, é informação. Quando você lê Augusto Cury, é informação. Quando você lê Machado de Assis, é informação. Qualquer livro que você vê por aí é informação. Só que a Bíblia é o livro dos livros. Nós não podemos ler a Bíblia e ficar só no âmbito da informação. Nós precisamos ir além, a gente precisa ir para o nível da revelação. E como que eu faço isso? É quando eu busco entender em que espírito foi falado. Qual é o espírito do que está escrito? Eu não posso simplesmente ler e me informar na mente. Eu preciso ler, informar na mente e revelar ao espírito. Existe um lugar mais íntimo no nosso ser, e esse lugar não é a nossa alma, é o nosso espírito. É o menor lugar, é o mais íntimo. E a Bíblia precisa ir para lá. E depois ela volta transformando o nosso ser. Então eu abro para entrar, e depois lá no profundo do meu ser eu tenho uma crença que vai renovando toda a minha vida. Então, primeiro vai de fora para dentro e depois vem de dentro para fora. Por isso que o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse assim: sobretudo, Provérbios 4:23, sobretudo, acima de tudo, o que se deve guardar, guarde as entradas do seu coração, porque é de lá que vai proceder as saídas da vida. O mais triste é que nós temos muitas pessoas na igreja, crentes, que têm a Bíblia apenas como informação.
e não como revelação. Tem a Bíblia apenas na mente, na alma, no intelecto, na inteligência, no saber. Mas a Bíblia precisa ir além. A Bíblia tem que ir para o viver. E será que o texto que nós acabamos de ler nós temos vivido? Porque nós acabamos de ler que assim como Cristo é, nós somos. Mas será que a nossa vida é uma vida que nós podemos dizer que somos Cristo materializado? Obrigado, mas não precisava preocupar, mas tudo bem. Será que nós temos um Cristo materializado na nossa vida? Essa é a proposta do Evangelho. Por quê? Porque é o que está escrito. E o que importa para nós não são as circunstâncias externas, mas o que importa para nós é o que está escrito e entrou para o nosso espírito. E a Bíblia diz para você e para mim que assim como Ele é, nós somos. Mas por onde que começa o grande problema? É que a gente olha os nossos comportamentos e esses nossos comportamentos sufocam a semente. Sufoca a palavra, sufoca o que está escrito. Vou dar um exemplo. Ah, pastor, o senhor está falando que assim como Cristo é, eu sou. Olha a minha vida como está. Olha o que eu faço, eu peco todo dia, eu erro todo dia. Então você não está crendo na Bíblia, você está crendo nos seus comportamentos. Você está olhando primeiro o que você faz, para depois definir quem você é. E nós estamos então na contramão, porque eu preciso primeiro definir quem eu sou, para depois eu fazer. Por que uma manga hoje dá manga? Porque um dia, uma semente debaixo da terra acreditou, eu sou manga, eu sou manga, eu vou dar manga, porque eu sou manga. Então primeiro nós precisamos acabar com a crise da identidade, nós precisamos saber quem somos, e quem somos, é o que a Bíblia diz que somos. E a Bíblia diz para você e para mim, que nós acabamos de ler, que assim como Ele é, não é o que Ele foi, nem é quem Ele será, mas é quem Ele é. Assim também nós somos neste mundo. Então quem somos nós? Quem Ele é? Quem somos nós? Ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Todo-Poderoso. É aquele que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu a maldição, que venceu as doenças no corpo. Ou a gente lê alguma passagem que ele ficou enfermo. Então assim como Ele é, nós somos deste mundo. Ele é aquele que desafiava a natureza, Ele dava ordem para a natureza obedecia. Então assim como Ele é, nós somos deste mundo. Ele é aquele que curava o enfermo, assim como Ele é, nós somos deste mundo. Ele é aquele que ressuscitava os mortos, então assim como Ele é, nós somos deste mundo. Ele é aquele que venceu o pecado, assim como Ele é, nós somos deste mundo. Ele era o Filho de Deus, assim como Ele é, nós somos deste mundo. Não, eu não tenho que a minha referência não é o que eu faço, a minha referência é quem eu sou, que a Bíblia diz que eu sou, e assim eu me comporto, é assim que eu faço, não é o contrário. E muitas vezes nós vivemos essa meia verdade, a gente é crente, a gente é filho de Deus, e a gente até cura uma enfermidade aqui e outra ali, e a gente fica vivendo uma meia verdade. Não, querido, nós somos chamados para viver a totalidade da verdade. E qual é a totalidade? Assim como Ele é, não são coisas que Ele faz, mas assim como Ele é, nós somos deste mundo. Nós precisamos acabar definitivamente com as meias verdades. O diabo, ele não coloca mentira na vida do crente, ele simplesmente diminui a verdade. Quando você lê o momento que ele incorporou uma serpente e tentou Eva, você percebe que ele fala para Eva quase o que Deus falou. Ele só diminuiu a verdade. Ele não falou tudo diferente do que Deus falou. Ele só distorceu um pouquinho do que Deus falou. E foi exatamente essa estratégia que funcionou.
e trouxe o pecado para a terra, mudou a história da humanidade, trouxe a doença, trouxe a morte, trouxe todas essas consequências. Então o que ele pensou? Opa, funcionou, eu vou continuar fazendo da mesma forma, porque o mesmo ser humano que é Adão e Eva, serão eles nascerão conforme a semente. Então se funcionou com a semente, vai funcionar com os frutos da semente. E é o que ele tem feito na vida de muitos crentes. Ele diminui a verdade, ele não deixa você viver a totalidade da verdade, mas a totalidade é o que a Bíblia diz para você e para mim. Assim como ele é, eu e você, nós somos neste mundo. Essa é a verdade completa, essa é a plenitude da verdade. Assim como Jesus é, assim como Cristo é, eu e você, nós somos neste mundo. Nós não seremos, nós não fomos, nós somos, é presente. Amanhã você é, depois de amanhã você é, e assim como ele é, nós somos. E esse mesmo João que escreve essas 3 cartas, é o João que escreveu o Evangelho de João. E ele diz em João 14:12, que Jesus disse assim: se você crê em mim, você vai fazer as obras que eu faço, e as farão ainda maiores do que estas. Assim como ele é, nós somos neste mundo. E tudo que eu e você precisamos para ser, pastor, para que eu seja assim como ele é, eu preciso me comportar como um santo, eu preciso obedecer, eu preciso ser fiel, eu preciso ser leal a Deus. Você não precisa de nada disso, você só precisa crer. E a partir do momento que você é, aí é que você vai ser, é aí que você vai fazer, não é o inverso. Você só precisa crer no que a palavra diz a seu respeito. A Bíblia diz para você e para mim, preste atenção nisso aqui, que quando nós cremos e o recebemos, foi dado a nós o poder, diga comigo, poder, diga mais forte, o poder de nos tornar filhos de Deus. E o filho tem essa tendência de ser parecido com o pai. Basta olhar para o Mateus e olhar para mim, olhar para o Luquinho e olhar para mim, a beleza. É uma exceção, mas vamos voltar para cá. Assim como ele é, nós somos. Então o filho, ele tem essa tendência de parecer com o pai. Então nós nos tornamos filhos a partir do momento que nós cremos. Vamos construir algo aqui. Preste atenção. Preste atenção nisso aqui. Quando nós cremos, a Bíblia diz para nós, vamos ficar com a Bíblia, gente. Não vamos ficar com os nossos comportamentos. Vamos ficar primeiro com a Bíblia, e assim nós vamos nos comportar. Primeiro eu preciso ser para depois fazer. Então a Bíblia diz para você e para mim que quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos, pelo poder, filhos de Deus. Quem creu em Jesus? Quem creu em Jesus? Então a primeira verdade bíblica é que eu e você que cremos, eu também criei, tá? Nós nos tornamos filhos de Deus. Então vamos lá, quem é filho de Deus aqui? Mais forte, quem é filho de Deus? Você que me assiste, você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Você creu? Então somos filhos. Quem é filho que diga aleluia? Só que continua, vamos construir. A Bíblia diz para nós também, a Bíblia diz para nós que todo aquele que creu e recebeu Jesus, ele recebe o Jesus em forma de Espírito. Por quê? Porque esse tempo é o tempo do Espírito. Então o Espírito Santo, que é o próprio Deus, é o próprio Cristo, passou a habitar em nós. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, ele fala que nós somos templo do Espírito Santo. E no capítulo 6 ele volta a dizer que nós somos templo do Espírito Santo, isto é, o Espírito Santo habita em nós. Então nós somos filhos de Deus, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Quem crê que tem o Espírito Santo dentro dele, diga aleluia. Mas não era assim na velha aliança. Antes da cruz, o homem não tinha o Espírito dentro, o homem tinha o Espírito fora. Deus andava com o homem. Então, é muito bom você dizer assim: Deus está comigo. Está errado isso? Não. Deus está comigo lá no meu trabalho, pastor. Amém. Deus está comigo na minha casa. Amém.
Deus veio comigo para a igreja, amém? Quando eu estou dirigindo, pastor, Deus está comigo. Aí tem até a oração de São Francisco, não é isso? Que quando não via as pegadas, é porque ele me pegava no colo. Então, é a oração de São Francisco mesmo, não me lembro? Não é? Que via só 2 pegadas, então ele estava te pegando no colo, porque ele está contigo. Isso é muito bom, você sentir Deus contigo. É muito bom você saber que Ele está contigo no seu trabalho. É muito bom você saber que Deus está contigo na rua. Deus está contigo no atravessar de uma rua. Deus está contigo dirigindo. Deus está contigo na sua casa. Isso é muito bom, mas isso é pouco, irmãos. Isso é uma meia verdade. E esse é o grande engano de Satanás. Porque hoje Deus não está contigo. Deus não está comigo. Onde que Deus está então? Muito mais do que comigo, Deus está em mim. Em mim. Ele não anda comigo, Ele anda dentro de mim. Essa é a plena verdade. Pastor, é igual? Não é igual, irmãos. Esse óculos está comigo, mas eu não vou fazer isso, mas eu posso terminar o culto e esquecer ele aqui, e lá em casa eu dizer, esse óculos não está comigo, eu nem posso dizer esse, eu tenho que dizer aquele, porque está longe. Aquele óculos ficou lá na igreja, porque ele anda comigo, mas eu o esqueci lá, então eu posso esquecê-lo aqui, e ele daqui a pouco não está comigo, mas a minha cabeça eu não esqueço, porque ela está em mim. Então Deus contigo, quando você peca, o que você pensa? Deus se separou de mim. E aí é que vem o espírito de condenação, o espírito de culpa, a incredulidade, e você jamais vai conseguir crer que assim como Ele é, você é. Por quê? Porque você tem uma compreensão de um Deus um Deus que não está dentro, mas Deus não está com você. Deus está em você, Ele está dentro de nós, porque depois que Jesus morre naquela cruz, Deus passou a habitar dentro de todo aquele que crê, meu irmão. E é diferente você entender que mesmo quando você erra, que você peca, que você falha, não que você vive fazendo isso, mas infelizmente você faz, e foi exatamente por isso que Cristo morreu, porque Ele sabia que a gente ia fazer mesmo, que a gente ia falhar mesmo, e por isso que Ele pagou naquela cruz, Ele consumou, Ele cravou o nosso pecado, porque Ele sabia que mesmo como filho, nós íamos falhar. Ele então decidiu habitar em nós, para dizer, filho, você falhando ou não, há um grude agora, eu não desgrudo de você, e eu estou aqui para te defender, para te proteger, para te guardar, para te purificar, para te limpar, para te fortalecer, para que você não faça de novo, porque eu estou em você. Agora, se você tem um entendimento de um Deus é só você pecar, que Satanás ele vem com a meia verdade dele e fala assim, ele te ama mesmo, mas agora você errou, ele não te ama mais. Eu me lembro, eu vi ele pertinho de você, eu cheguei a ver ele do seu lado, mas agora que você pecou, agora ele distanciou. Por quê? Porque você tem um entendimento de um Deus mas quando você tem um entendimento de um Deus meu irmão, você entende que nada mais te afasta, como Paulo diz, nada poderá me separar desse amor. Nada pode mudar mais isso, nenhuma circunstância, nenhuma situação, nenhum comportamento meu pode mais mudar, me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, na cruz, por nós. Então não é mais um Deus é um Deus em nós. Deus passou a habitar dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Eu até gosto muito de usar um exemplo. Se você vai numa banca para comprar uma batata, né, você vê lá muitas batatas numa banca de batata, e aquelas batatas estão umas com as outras, na velha aliança era assim, Deus com o homem, era como se fosse batata com batata, e aí, alguém vai, pega uma batata e leva para um endereço, a outra vai, escolhe uma outra batata, e as batatas às vezes eram até vizinhas de cova,
nasceram pertinhas uma da outra. Quando criança brincaram juntas, cresceram juntas, brincaram de bonecas juntas e cresceram, ei batata, ei batatinha. Elas eram amigas, mas andavam uma com a outra, cresceram juntas, foram colhidas juntas e foram para o mesmo saco de batata, tudo junto, tudo uma com a outra. Mas quando chegou lá no mercado, no lugar de venda, aí uma teve que despedir da outra. Um pegou uma, escolheu uma, o outro escolheu outra, foi para endereço diferente, se separaram uma da outra, porque era batata com batata. Agora imagine alguém que pegue essas duas batatas leva para casa, coloca numa panela, ferve a água, amacia a batata, tira a casquinha da batata, lava a mão bem lavadinha, pega uma na outra assim, depois que esfria ela, e amassa, e faz isso, sabe? E empurra uma na outra, pega o garfo e vem, amassa, embola, amalgama uma na outra e tal. E aí agora não é mais uma batata com outra batata, é uma batata na outra batata, outra batata na outra batata. E eu duvido que você consiga separar agora as duas batatas. Foi o que Cristo fez com a gente. Ele entrou dentro da gente, virou um purê. Por isso que Paulo fala assim, estamos em Cristo. E o mesmo Paulo em outro texto ele fala, Cristo está em nós. É nós em Cristo, Cristo em nós em Cristo, Cristo em nós. Virou um purê de batata. Não há como mais separar. É batata com batata, é um purê. Cristo está dentro de você e nada mais muda isso, porque não é nada que você faz, é o que Ele fez na cruz por você e por mim. Está consumado, está pago, e nada muda isso mais, meu irmão. Quando você tem essa convicção, a incredulidade não tem espaço mais em você, porque você vai entender, o Cristo que está em mim, eu estou nele, Ele está em mim, eu estou nele, Ele está em mim, eu estou nele. Então, assim como Ele é, assim eu sou nesse mundo. Ah, meu querido, você vive um outro nível de fé, de entendimento, de revelação, quando você entende que tudo que você precisa, irmão, guarde isso aqui é uma chave da vida cristã, é uma chave. Tudo que eu e você precisamos, tudo que nós precisamos está onde? Está dentro de nós, e a gente vai construindo isso, e a gente vai entender se está ou se não está. Nós cremos em Jesus, nos tornamos filhos. Depois que nós nos tornamos filhos, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Deus. Se Ele é o próprio Deus, o Pai também é o Espírito Santo, o Filho é o Espírito Santo. Então Cristo está dentro de nós, o Pai está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós. Só que nós estamos vivendo o tempo do Espírito, então é na pessoa do Espírito, mas nós temos a Trindade dentro de nós, Deus está dentro de nós. Aí eu te pergunto, irmãos, Deus é tudo? Responda, Deus é tudo? Deus é tudo, irmãos? Não sou coral, Deus é tudo, irmãos. Deus está onde? Está dentro de nós. Então, tudo está dentro de nós. Tudo que eu preciso está onde, irmão? Está dentro de mim, está dentro de você. Só que a meia verdade que nos ensinou é que a gente tem que buscar ali, buscar colar, buscar lá. Nós tentamos viver com aquela mulher samaritana. Onde que busca? É Jerusalém? É no monte? Onde é que nós vamos ter que buscar para pôr para dentro? Porque na velha aliança era assim, era de fato buscar para fora para pôr para dentro, mas na nova aliança é buscar dentro para pôr para fora, meu irmão. Está tudo dentro de nós. E nós não podemos viver essa meia verdade. Ah, não, eu não sou tão assim. Por quê? Porque você fica se baseando naquilo que você faz, como você se comporta. Se você for usar como referência de fé os seus comportamentos, seja bem-vindo ao mundo da incredulidade. Seja bem-vindo. Porque por mais que a gente tenta comportar bem, a gente falha. E será que a gente consegue ficar 24 horas sem falhar? Irmãos, a gente falha até no sonho. A gente tem sonhos de pecado, sonhos que está fazendo coisa errada. Até dormindo a gente erra. Nunca se baseie em quem você é, no poder que você tem. Nunca tome como base o seu comportamento, é o contrário. Você precisa tomar como base o que a palavra diz a seu respeito e assim se comportar. Você não pode olhar o seu comportamento e ter como base e pensar que você é assim. Existe uma natureza em nós, e essa natureza é a natureza de Cristo.
E eu preciso todos os instantes dizer, não, eu sou um purê com Ele, Ele está em mim, eu estou nele. E se eu estou tendo algum comportamento errado, o que está errado é o meu comportamento, mas nunca o que a palavra diz ao meu respeito. O diabo, ele só faz esses trocadilhos. Ele só muda a nossa forma de pensar. E consequentemente muda a nossa forma de crer, que consequentemente muda a nossa forma de nos comportar. E aí depois fica fácil para ele, porque a gente olha primeiro o comportamento para depois ditar as regras de quem somos, quando na verdade é o contrário. Eu primeiro vejo quem eu sou e assim eu dito as regras de como eu me comporto. E se aquilo que eu estou fazendo não condiz com quem eu sou, o que está errado nunca será o que eu sou, mas como eu estou me comportando. Mas muitas vezes vem a dúvida e a gente fica, não, se eu estou me comportando assim é porque eu sou assim. Então você está olhando para aquilo que você vê e não por aquilo que você deveria crer. Eu não posso viver baseado no que eu vejo, mas eu preciso viver baseado naquilo que eu creio. Por quê? Porque o mundo invisível é que governa o mundo visível. Aquilo que você pensa que é concreto é o que é abstrato. A gente aprendeu na escola que o concreto é o celular que você pega, a cadeira que você senta, é o microfone que você usa, é o óculos que você usa, porque a gente aprendeu na escola que o concreto é o que você vê. Mas biblicamente o concreto é o que você não vê, porque o concreto é que é eterno, e tudo isso que você está vendo é temporal. A gente foi chamado para viver na contramão, meu irmão. Então aquilo que você não vê é que é a sua verdade. Pare de olhar para o concreto, pare de olhar para aquilo que é visível, e comece a olhar para aquilo que é invisível, porque o governo está no invisível. O concreto é o que é eterno, o concreto é o que não acaba mais, e eu e você, nós somos eternos. E se Deus está em nós, e que de fato está, tudo que eu preciso está onde? Está dentro de mim. Então a gente aprendeu essa meia verdade que é colocar para dentro. Não é colocar para dentro, é colocar para fora, irmão. É uma convicção de fé, de que tudo que você precisa está dentro de você. E só que não para por aí. Então nós entendemos que Deus está dentro de nós, e tudo que eu preciso está dentro de mim. Eu não tenho que buscar nada fora para colocar para dentro, mas eu preciso buscar dentro para colocar para fora. A gente fica, enchei-vos do Espírito Santo, e a gente pensa, vamos encher. Não, encher do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo é quando manifesta o Espírito. Não é quando entra Espírito, é quando manifesta o Espírito. É quando as pessoas olham e veem que você é alguém que dá fruto de uma vida cheia do Espírito. Por que muitas das nossas orações não são respondidas, irmãos? Meu lindo, vai pregar com o papai? Vai. Dá um tchau para todo mundo lá. Por que muitas das nossas orações não são respondidas, irmãos? Por quê? Por quê? Porque a gente fica vivendo igual a vida de menino. Menino. Ele é criança, mas a gente vive a vida de menino. Menino é alguém que cresce e continua com a mentalidade de menino. Por que muitas vezes a nossa oração não é respondida, irmãos? É simples responder isso, porque já foi respondido, irmão. Você só não se apropria. Deus não vai fazer o que Ele já fez. O que está nos faltando é o entendimento, é o conhecimento, é a revelação. O próprio Jesus disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. Isso não vale só para quem está lá no mundo, não. Isso vale para a igreja. Às vezes a gente está precisando de libertação dessa meia verdade, e a gente fica vivendo a vida do mais ou menos. Muitas orações nossas que nós estamos fazendo, aí vocês me perdoem aqui um exemplo que eu vou usar, mas a gente fica correndo igual o cachorro atrás do rabo. Eu não sei se você já viu essa cena. O cachorro fica rodando querendo pegar o rabo dele, mas não pega nunca, e não vai pegar, porque já é dele. Já é dele. E a gente fica buscando em Deus. Não, que eu vou jejuar, que eu vou orar, eu vou clamar. Faz isso, irmão. Quem sabe um dia isso é respondido. E a gente fica se comportando igual profeta de Baal, irmão. E a gente ora.
E a gente busca, a gente clama, e parece que o diabo fica fazendo o papel de Elias, e fica assim: ora mais, clama mais. Esse filho não tem mãe, não? Vai lá na mamãe, vai. Olha para mim aqui. E a gente fica igual, sabe, parece que, presta atenção nisso aqui, irmãos. Preste atenção nisso aqui. Parece que o diabo aprendeu com Elias. Deixa eu ensinar esses crentes a buscar. Busque, irmão, vai buscar. E ore, irmão. E ele falou assim: agora eu vou ser o Elias. Eu sou o Elias. E ele que fica: ora mais. Talvez seu Deus está dormindo. Talvez ele esteja viajando. E a gente ora, né, irmão? Porque a gente passou a acreditar mais na oração do que em tudo. A oração virou Deus. A gente, não, se a gente orar, vamos orar. Não é assim? E ainda tem até os adesivos, né, dos carros. Muita oração, muito poder. Então não é muito Deus, é muita oração. Quer dizer, a oração ficou maior que Deus. Porque é um tal de crer. Não que a gente não ore, irmão, mas a gente está precisando de mais entendimento. Comece a analisar a oração que você orou e que não aconteceu. Não é que não aconteceu porque era seu, você simplesmente não entendeu. Não tem mãe, não tem tia, não tem nada. É dar o tomé em todo mundo. Então fica quietinho aqui agora, ajuda o papai aqui. Então, parece que o diabo fica igual, a primeira vez que eu estou falando desse jeito, mas é algo que Deus está dando aqui. Parece que ele fica mesmo igual a Elias. Você vai fazer igual a Elias. Elias fez isso com os meus profetas, agora deixa eu fazer com os filhos de Deus. Ele fica lá: ora mais. Quem conhece a história de Elias aqui, irmãos? O desafio de Elias. Que os profetas de Baal ficaram orando lá o dia inteiro. O dia inteiro para alcançar uma vitória, uma bênção. E aí Elias ficou lá zombando deles. E o diabo copiou, parece. E Elias ficou assim: ora mais um pouquinho. Talvez ele está dormindo, talvez ele está viajando. Vai clamar mais o seu Deus. E a gente fica igual esses profetas de Baal. A gente ora, e ora. E parece que o diabo aprendeu com Elias e deve ficar zombando de muito crente. Vaza daqui, vai lá. Segura lá agora, hein? E parece que ele fica assim: aí, ora mais um pouquinho. E a gente fica, irmãos, perdão pela palavra, irmão, mas é para entender, nessa idiotice de pensar que é quanto mais eu oro, quanto mais eu pago o preço, quanto mais eu busco e tal, mais eu vou convencer Deus de me abençoar. Irmãos, sinceramente, isso é meninice. E tem gente que pensa que ainda tem que chorar. Se eu chorar na minha oração, aí sim Deus vai ver que eu estou em aflição, que está mal as coisas, que está feio demais. Quem funciona assim, irmão? Menino mesmo, quando quer uma coisa, o que faz? Chora, irmão. O que está nos faltando, irmão? Conhecimento. O conhecimento, ele é libertador, irmãos. Ele é libertador, e não é só libertador para crente, não. Ele é libertador para ímpio. Você quer ver as nações mais pobres do mundo? As nações que investiram menos na educação. Sabe o que o comunismo preconiza? Ninguém estudar, porque eles serão escravos. Quanto menos estudo, quanto mais conhecimento, mais escravidão. E assim, infelizmente, está a igreja. Por falta de conhecimento, o profeta Oséias falou que o quê? Que o povo perece. Por isso Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. A gente está precisando de conhecimento, primeiramente de quem somos. Nós estamos vivendo uma crise de identidade, e achando que é essa meninice nossa que vai mover Deus. E outra coisa, irmão, onde você vai, o tema é esse. Se orar, recebe, irmão. Vem para a campanha tal, campanha da água fervendo, água fria, água gelada. Vem para a campanha da rosa vermelha, rosa preta, rosa azul. Olha, e vem para a campanha também que se você der uma boa oferta, você recebe. Se não der, não recebe. E é tudo que você puder imaginar está dentro da igreja hoje, irmãos. E a gente clama, a gente ora, a gente paga preço, busca. Mas a única coisa que nos falta é saber que tudo já é nosso. Que tudo que eu preciso, que eu tenho, está dentro de um Deus que já está dentro de mim, e que eu sou filho. Isso não significa que eu não vivo uma vida de oração.
mas nunca tendo a oração como uma escravidão, nunca tendo a oração como um poder de troca, mas um tempo de intimidade com quem que já me deu tudo, com uma consciência de filho maduro, e que eu posso desfrutar de tudo que o Pai tem, e tudo que o Pai tem é meu, e tudo que eu tenho é dele. E muitas dessas coisas que você precisa de Deus, não é pedir, é você determinar, porque o Deus que você precisa dele está onde? Está dentro de você. Então quando você determina, você manifesta Deus na situação. Quando você ordena, quando você tem autoridade, entende quem você é em Cristo, você não vive uma vida de pedinte, mas você vive uma vida de alguém que tem poder e autoridade sobre qualquer situação, irmão. Porque tudo que você precisa está onde? Está dentro de você. Por que está dentro de você? Porque Deus está dentro de você, e Deus é tudo. Você quer ver uma coisa que é crise no meio dos crentes? Senhor, me ajuda. Aí Deus fala assim, fala, o que você quer? Se a gente pudesse ver a cena de Deus no céu, porque Ele está aqui dentro de nós, mas Ele está no céu também, Ele é onipresente, né? Está em todo lugar. Então, o que você quer dessa vez? Me ajuda a amar a minha irmã, vizinha, aquela mulher é um tormento, só me ajuda a amar ela. Olha a falta de conhecimento. Deus, Ele é amor, e Ele está dentro de nós. Então o amor está onde? Dentro de nós. Ele vai te ajudar, mas em quê? O que a gente não entende é que Cristo já pagou tudo na cruz, e por isso que não é respondido. Eu estou orando há 2 anos para amar a vizinha, e cada dia que passa eu tenho mais ódio dela, porque você não entendeu, irmão, que o amor que você tem para amar sua vizinha, que você quer, já está dentro de você. Romanos 5,5 fala o que para você e para mim? Que Ele derramou do amor dele. Irmão, Ele não jogou uma gota, Ele derramou do amor dele nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em outras palavras, está dizendo, o próprio Deus que é amor habita dentro de nós, então o amor dele está derramado dentro de nós. Abra o meu coração. Quem abre o seu coração para entender é você, querido. Então acaba essas crises. Você quer ver uma outra coisa? Céu, preste atenção nisso aqui. Céu não é um lugar que Deus decidiu morar. Deus é Deus desde o princípio de tudo, e Ele pensou assim, não, eu por ser Deus, eu quero morar num lugar chamado céu. Tem que ser um lugar muito bonito, muito agradável, e eu vou morar no céu. Não, preste atenção nisso aqui, porque parece bobo, mas tem muita gente que tem crise nisso aqui. Presta atenção. Céu não é um lugar que Deus decidiu morar, que já chamava céu. Não. Céu é um lugar que, olha só a pequena troca. Céu é um lugar que passou a chamar céu depois que Deus decidiu morar. Eu vou repetir. Céu não é um lugar que chamava céu e Deus decidiu morar. Céu é um lugar que passou a chamar céu depois que Deus decidiu morar lá. Os irmãos conseguiram ver a diferença, sim ou não? Senão eu explico de novo. Então, depois que Deus decidiu morar nesse lugar, esse lugar passou a chamar céu. Por quê? Porque céu é onde Deus está. Eu já disse isso aqui, tá, irmão? Só estou repetindo. Céu é onde Deus está. Se Deus decidir morar no inferno, o inferno vai virar o quê? Céu. Você sabia, quem está aqui, quem me assiste, sabia que ninguém vai para o céu? Por que ninguém vai para o céu? Porque é o céu que vem para a terra. A gente só precisa de conhecimento. Está lá em Apocalipse 21, depois você lê lá que a Bíblia diz que Deus vem para a terra. Então quando Deus vem para morar com a gente, a nova terra vai virar céu. Então será uma nova terra e um novo céu. Então onde Deus mora é céu. Então quando Deus vier para a terra será o nosso céu. Se você analisar a história de Deus com o homem, você percebe um Deus sempre vindo e não nos levando. Deus vinha toda tarde conversar com Adão, Deus veio depois conversar com Noé, Deus veio conversar com Abraão, Deus veio depois conversar com Moisés, e Deus veio vindo.
até que ele decidiu morar aqui através do Filho dele. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o negócio de Deus é vir para cá, não é a gente ir para lá. E aí Jesus vem, se faz carne, habita entre nós, porque é o desejo de Deus descer. E aí, como se não bastasse, Jesus volta e Deus fala: não, a gente tem que continuar lá. Então vou fazer o seguinte, agora nós vamos morar dentro deles. Ele voltou para cá de novo e está dentro de nós, amém, irmão? Então o negócio de Deus é aqui, não é lá. Então céu é onde Deus está. Por isso que a nova terra, o novo céu vai virar o céu aqui. E é aqui que nós vamos estar com Ele. E outro detalhe, preste atenção. Depois você lê Apocalipse 21, você vai ver lá João falando que viu Deus descendo. E agora o tabernáculo de Deus estará com os homens, e Ele habitará com eles. Está lá. E Ele será o seu Deus e nós seremos os filhos. Então Ele vem. É um dia que não acaba mais a nossa eternidade, porque Deus, onde Deus está, não tem noite. Então a gente entra para o primeiro dia com Ele e a noite nunca chega. Então é um dia que não acaba mais. Então onde Deus está é céu, porque Deus faz com que o céu aconteça. Porque Ele é luz, Ele é bondade, Ele é amor, Ele é bênção, Ele é cura, Ele é tudo de bom, e isso é céu. Tudo que você imaginar de bom é o céu, porque Deus é bom, e Ele faz com que o ambiente que Ele está vire céu. Deus está onde, irmãos? Onde que Deus está? Onde que Deus está, irmãos? Então a sua vida tem que ser um céu. Ah, pastor, lá no meu trabalho é o inferno. Mas você é céu. Ah, minha casa é o inferno. Mas você é céu. Aí você não acredita dessa forma. Meia verdade. E aí, de fato, o diabo, ele se aproveita, irmão, daquilo que você crê, não crê. O que você crê, ele não tem espaço. Mas o que você não crê é onde ele entra. A outra parte da verdade, que é a mentira, é a porta dele. Então quando você não crê em tudo que eu estou falando aqui, é nesse espaço que você não crê que ele entra. Por isso que a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. E ele não traga qualquer um, ele traga aquele que não crê piamente nessa verdade. Então dentro de nós existe um céu. Ah, pastor, mas a minha vida é um inferno, porque você crê assim. E assim, por você crer assim, é o que vai acontecer na sua vida. Então passa a partir de agora a crer diferente. Não, a minha vida é um céu. E onde eu for, eu faço a diferença como céu. Eu sou luz. Onde eu for, eu levo luz. Ah, pastor, lá na minha casa só eu que sou crente. Basta, irmãos. Você é o suficiente para levar o céu para sua casa, para que amanhã todos se convertam. Porque você é luz, e a luz dissipa as trevas. O céu está dentro de você. Ah, o meu marido, pastor, é uma praga, é só Jesus na vida dele. E onde está Jesus? Está dentro de você. Então leva Jesus para sua casa. E leva Jesus para a vida dele. Só a forma de você crer, você já muda a situação da sua casa. Sem abrir a sua boca. Por quê? Claro que é importante você abrir em outro contexto. Mas quando você tem esse entendimento, irmãos, que você tem Deus na sua vida, e se você tem Deus, você tem tudo, e se você tem tudo, você tem o céu, se você tem o céu, você reina, você governa, você é quem determina qualquer situação, pronto, você se torna alguém maduro na fé. Por isso que Jesus disse assim: eu vou constituir vocês como igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a vida de vocês. Nada exterior, meu irmão, tem o poder de corromper o homem interior, porque o governo não está fora, o governo está dentro. Dentro de mim tem um governo, só que eu preciso crer. Jesus creu, e a gente precisa crer. Por isso que ele fala assim: tudo é possível
Aquele que crê. Por que Jesus operou sinais? Porque ele creu. Por que ele ressuscitou mortos? Porque ele creu. Por que o paralítico andou? Porque ele creu. Por que os milagres aconteceram? Porque ele creu. E para nós, o que sobra? Crer. Porque o mesmo Espírito que habitou no homem Jesus, habita em nós. É o mesmo Espírito. Jesus foi o mesmo homem, o mesmo Espírito. Por isso que João fala, João teve essa luz, essa revelação e escreveu: assim como ele é, nós somos neste mundo. Porque tudo que estava dentro de Jesus está dentro de nós. Então não é mais colocar para dentro, meu irmão, é colocar para fora. Ah, pastor, eu sou fraco nessa área. É porque você crê que você é fraco. Você não é fraco. Você está se comportando como um fraco, mas você é forte nessa área. Basta você resolver que você é forte nessa área. Basta você crer que você é forte nessa área. Por que você é forte? Porque você é bom? Não, porque o forte habita dentro de você. Não é que você é bom nisso, eu que sou bom nisso. Não, eu não fumo porque eu sou bom, eu não uso droga porque eu sou bom. Coisa nenhuma. Se eu odeio hoje a droga, o cigarro, a bebida, a prostituição, a mentira, o pecado, não é porque eu sou bom, é porque eu creio que aquele que habita em mim tem poder para odiar essas coisas, tem poder para governar sobre o pecado, tem poder para não fumar, para não beber, para não usar droga. Há um domínio em mim sobre todas as coisas externas que tentam afetar meu homem interior, inclusive demônios. Demônios, vocês não têm poder, eu te repreendo, eles têm que obedecer. Inclusive doenças não tem o poder de prosperar, eu te repreendo, e ela não vai prosperar. Eu só preciso crer. Crer. Não use, em nome de Jesus, irmãos, não use como referência o exterior para formar a sua fé interior. Você vai se lascar se você fizer isso, me perdoe a palavra, porque os seus comportamentos exteriores não têm referência nenhuma para você. São comportamentos de pecado mesmo, de erro, de falha, de cabeçudo. É assim que a gente infelizmente se comporta, mas não é assim que a gente é. Só que eu sou o que eu creio que eu sou. Você quer ver uma coisa? Para a gente encerrar. Quando Jesus morre, ele encerra o tempo da graça. Ou melhor, ele inicia o tempo da graça. E nós estamos vivendo esse tempo da graça há 2000 anos. Só que, preste atenção nisso aqui, nós estamos vivendo o tempo da graça, eu e você. Por quê? Porque nós cremos. Mas tem muita gente que você conhece e eu conheço, que já passaram 2000 anos. 2000 anos. Jesus morreu por eles, mas eles ainda nem começaram a viver o tempo da graça. Por quê? Porque não creram. Então olha só como funciona. Nós somos salvos, estamos indo para o céu, amém, irmãos? Porque nós cremos. Muitos, a graça foi para eles também, o céu foi para eles, a morte foi para eles, mas pelo fato deles não crerem, infelizmente eles estão em estado de condenação. Agora traz para dentro da igreja. Tudo que eu estou falando aqui é real, mas só vai funcionar na vida de quem crê. A graça só funciona na vida de quem crê. A Bíblia só funciona na vida de quem crê. Para de viver meia verdade, meu irmão. Viva a verdade absoluta. Não use o mundo externo para formar as suas crenças. Use o que a palavra diz a seu respeito. Se está escrito aqui que assim como Ele é, nós somos deste mundo, assim como Ele é, nós somos deste mundo. Jó, na velha aliança, ele falou assim, que é uma palavra muito boa, mas nós estamos acima dessa palavra. Ele disse assim: eu sei em quem eu tenho crido. Aí, em outras palavras, ele diz assim: eu sei que tudo podes. Ele está se referindo a quem? A Deus. Ele está dizendo assim: eu sei, presta atenção nisso aqui. Jó dizendo: eu sei que o Senhor tudo pode. É uma palavra boa? Claro que é. Você crê que você serve um Deus que tudo pode? É uma palavra boa? Claro que é.
Mas para nós hoje, se quiser viver essa palavra, viva ela. Mas para nós hoje é uma meia verdade. E aí a gente pensa que é um Deus que tudo pode, então tudo que você vai querer deste Deus é Ele quem pode. Então você vai ter que todas as vezes buscar Ele até Ele te dar. Porque você crê num Deus que tudo pode. Porque você leu na Bíblia que Jó falou que Deus tudo pode. Mas olha a diferença quando eu tenho entendimento da nova aliança. Na velha aliança, o homem cria num Deus que tudo pode. Agora olha na nova aliança, Paulo dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É diferente, irmão. A maioria das nossas situações não são resolvidas porque ainda não entendemos que elas já foram resolvidas. Eu vou repetir. A maioria das nossas situações não são resolvidas porque nós não cremos que elas já foram resolvidas na cruz do Calvário. Está consumado, meu irmão. Está consumado. Tudo que você precisa está dentro de você, não está fora. Começa a ordenar, começa a dar comando, começa a usar a sua autoridade sobre situações adversas da sua vida. Não baixe a cabeça nas circunstâncias. E é exatamente isso que o diabo faz. Ele nos conhece pelos nossos comportamentos e as nossas palavras. Ele sabe o quanto você conhece a Bíblia, o quanto você sabe o que a obra da cruz representa para você. Ele sabe se você se conhece quando você se comporta e quando você abre a sua boca. E à medida que ele vê o seu comportamento e vê a abertura da sua boca, ele sabe se você é alguém que ele tem que fazer isso aqui, ou se você é alguém que ele caminha para mais perto para tentar te atacar. Se defina, meu irmão. Não aceite as meias verdades do diabo. Não aceite as meias verdades dele. Você é tudo em Cristo. Você pode todas as coisas em Cristo. Tudo que você precisa está dentro de você. Está tudo consumado. Não viva mais essa crise de identidade. De pé no seu lugar. Tudo que eu preciso, deixa eu repetir isso aqui, mano. Fecha seus olhos. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa, está dentro de você. Não é mais colocar de fora para dentro, mas é colocar de dentro para fora. O governo de Deus está dentro de você. O poder de Deus está dentro de você. Assim como Jesus é, assim como Cristo é, nós somos neste mundo. Nós somos neste mundo. Não deixe que situações exteriores venham ditar regras na sua vida, mas dite regras nas situações exteriores, para as situações exteriores. Tem alguma área da sua vida que não está bem? Governe. Tem alguma área que você quer resolver lá na sua casa? Governe. O governo está dentro de você. Eu vou repetir, o governo está dentro de você. A autoridade está dentro de você. Tudo que você precisa está dentro de você. Não se curve, não se renda. Satanás ama crente que falta conhecimento. Acabe com essa crise de identidade. Assim como ele é, diz a palavra de Deus, assim como ele é, você, eu somos neste mundo. Feche teus olhos. Pastor, eu oro o quê? Ora para que Deus te ajude a entender o que pregamos, irmãos. Peça ajuda para Ele. Espírito Santo, me traz mais luz, me traz mais revelação, me traz mais palavra, mais conhecimento dentro desse tema. Eu quero viver esse sobrenatural. Eu quero viver o que a Tua palavra diz ao meu respeito. Se o Senhor disse que assim como o Senhor é, nós somos, eu vou viver isso. Eu vou viver isso intensamente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar pela Tua palavra que foi anunciada a nós essa noite. Obrigado, Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, acabe com todas as meias verdades na nossa vida. Nós não aceitamos prosperar em nós
nenhuma mentira de Satanás que venha minar a nossa fé, que venha entrar com a incredulidade, que venha colocar como referência os nossos comportamentos exteriores. Pai, maior que está em nós é o Senhor, no nosso mundo interior. Aqui está o governo. Pai, que os teus filhos compreendam o que foi pregado, que os teus filhos levem para o espírito deles o que foi anunciado nessa noite, e que eles tenham como verdade de quem eles são nesse mundo, quem somos neste mundo. Pai, que haja dentro deles um governo de qualquer situação exterior, porque como diz um hino que nós cantamos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O governo está dentro de nós, o Senhor está dentro de nós. E ainda que as situações mostrem até a nossa fraqueza, a tua palavra nos diz: diga ao fraco, eu sou forte. Ah, Pai, nós não vamos falar mais o que as circunstâncias exteriores mostram para nós, mas nós vamos dizer o que a tua palavra fala de nós. Como o apóstolo Paulo lembrou do que o salmista disse: eu criei, por isso eu falei. Eu falei. Nada tem o poder de prosperar na nossa vida, porque nós carregamos um tesouro em vaso de barro. Não é na nossa força, não é no nosso poder, não é porque somos bons, não é porque nos comportamos bem, não, é porque Cristo habita em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. Oh, aleluia! O céu está dentro de nós, o governo está dentro de nós, o mundo espiritual está dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, levanta uma igreja, Senhor, uma igreja ousada, uma igreja madura, uma igreja que tem esse entendimento por revelação no Espírito, que tudo que nós precisamos está dentro de nós. Aleluia, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por uma obra que o Senhor fez, e simplesmente nós cremos, e por isso fazemos. Não uma obra que nós cremos para ser, mas uma obra que nós somos para fazer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse entendimento, que não é uma obra que a gente faz, é uma obra que a gente crê e por isso fazemos. Obrigado, Senhor, porque tudo que começa no Senhor termina no Senhor, e nós sabemos que começou na cruz. Se somos o que somos hoje, começou na cruz, quando o Senhor morreu no nosso lugar. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, muito obrigado pela tua palavra. Eu declaro aqui em nome de Jesus que acabe toda crise de identidade. Toda crise nós repreendemos em nome de Jesus. Nós repreendemos toda meia verdade de Satanás contra nós, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus.